Deus e poderoso Pai, estamos nós reunidos aqui diante de Ti, Senhor, no propósito de louvar e de exaltar e agradecer o Teu nome, e também entregando a Deus querido esta nação nas Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar ricamente, mudar o curso desta nação, que nós possamos adorar o Senhor de livre e espontânea vontade no nosso coração, porque chegará um tempo, Deus querido, que nós não poderemos, Deus querido, adorar o Senhor como nós queremos, se continuar desta mesma forma. Mas o Senhor é poderoso para mudar o curso de todas as coisas. Abençoa teus servos que aqui se encontram, abençoa aqueles que aqui não estão, aqueles de outras congregações, ali a igreja sede, vai se firmando na tua presença, porque tu és o Deus que nós confiamos e entregamos tudo nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um nesta noite. Abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai querido. Abençoa, Senhor, nossa nação. Abençoa, Senhor, todos os políticos, ó Pai, que trabalham em prol da nossa nação. Entrego todos nas tuas mãos, porque só o Senhor tem o poder para resolver todas as coisas. Nós oramos e te pedimos e clamamos, mas só o Senhor tem o poder nas mãos. Por isso, Senhor, abençoa, nos dá vitória, nos guarda de todo mal, nos guarda dos homens sanguinários, nos guarda dos homens maus, dos homens, ó Deus querido, que não aceitam a tua palavra, dos homens, ó Deus querido, que te repudia, mas nós estamos aqui louvando e enaltecendo o teu nome. Pai querido, abençoa, Senhor, nesta noite, nós que nos encontramos aqui, aqueles que não puderam vir, vai cobrindo com teu sangue, livrando de todo mal, vai livrando, Senhor, do laço dos passarinheiros, vai livrando das palavras maldiçosas, ó Pai querido, vai dando vitória para cada um de nós. Pai celeste, abençoa, Senhor, não só, Deus querido, ali em Brasília, mas todos a parte desta nação, ó Pai querido, Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer lugar desta nação, vai cobrindo com tuas mãos, vai cobrindo com teu sangue, vai mudando o curso desta nação, porque nós dependemos dela, Senhor. Muitos estão trabalhando ao contrário, querendo calar a nossa voz, mas a nossa voz não vai ser calada. Deus querido, ouça as minhas orações. Não estamos aqui, ó Pai querido, pedindo riquezas, mas pedindo bênção para cada um de nós, que nós possamos suportar as coisas que ainda estão para vir, nunca mudar do nosso curso, Senhor, não olhar para um lado nem para o outro, mas olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus, que um dia virá, ó Pai querido, do céu, para buscar e arrebatar a sua igreja, e nunca mais sentimos, ó Pai, esta necessidade que nós temos aqui, porque o Senhor é Deus que fez os céus e a terra, e deu o seu Filho para morrer pela igreja. É que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você é povo escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus, meu irmão. Então alegre teu coração nessa noite. Você foi escolhido para essa grande obra. Amém? Eu quero...
Nós te adoramos e te glorificamos pela vida tão preciosa dos nossos filhos, dos nossos netos, ó Pai. Eis aí a geração que entrará pelas portões celestiais, a geração que estará indo para Canaã, a geração que o Senhor escolheu, ó Pai, para ser o futuro desta nação. Eis aí os pequeninos da tua casa. Agora nós apresentamos todos diante do Senhor. Ó Pai, nós queremos também apresentar os pais, os tios. Ó Pai, nós queremos apresentar os avós, todos aqueles que têm determinado tempo cuidar dessas crianças com tanto amor e carinho, Pai. Mas é necessário que eles tragam para a casa do Senhor, para que venham aprender a tua palavra e serem edificados para a glória do teu nome. Pai, cubra eles com o teu sangue, cada um, Senhor, por onde quer que caminhares, guarda, livre e proteja de todo mal, e que eles possam continuar sendo esse exemplo para nós de humildade, ó Deus, de fraternidade, de amor, de alegria, que enche o nosso coração de alegria. Assim nós oramos, abençoando os pequeninos da tua casa, em nome de Jesus, e que todos digam amém. para o chamado de Deus. Aleluia. Nós temos que ter a visão que Isaías teve para nós sermos chamados para Deus, para o ministério pelo qual Deus nos chamou nessa terra. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Os talentos, irmãos, acompanhem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja pode se sentar? Aqui Isaías ele começa falando sobre, foi no ano da morte do rei Uzias. Aleluia, para a gente entender como que Deus agiu na vida de Isaías aqui e o que ele quer para a igreja dos nossos dias. Louvado seja o Senhor, com esta visão. Uzias foi um dos reis mais queridos de Judá, depois de Davi e Salomão. Ele foi um dos reis mais queridos. Ele foi um dos mais queridos. Ele não foi um dos melhores reis sobre Israel. Ele foi um dos mais queridos porque na época do rei Uzias teve muita prosperidade. Foi um rei que reinou, acho que por mais tempo sobre Judá, foi Uzias. Uzias ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos sobre Judá. Aleluia. E Uzias, na época de Uzias começou ali a fortalecer Israel, Judá ali, os muros, reconstruiu os muros, conquistou cidades. Na época do rei dele, ele construiu torres sobre a cidade, onde eles avistavam de longe quando vinha algum inimigo contra Israel. A palavra de Deus ali em 2 Crônicas 26, que fala sobre o rei Uzias, fala que o rei Uzias, ele tinha inventores de construções, que naquela época eles construíram as catapultas, né, que jogavam grandes pedras, máquinas que lançavam muitas flechas. Foi na época do reinado de Uzias que ele começou, que ele fez isso aí, ele botava essas armas diante dos muros, para impedir que os inimigos entrassem ali sobre Israel. E na época dele foi que ele fez uniformes. Todo o exército de Judá ele era uniformizado. Eles tinham couraça, tinham capacete, eles tinham escudos, tinham espadas, que na época dos outros reis não tinham. O povo de Israel lutava com a espada, com aquelas vestimenta deles mesmo. E Uzias ele tinha ali um arsenal muito grande com espadas, escudos. O povo lutava com capacete. Foi com ele que começou a ter as armaduras ali diante daquele povo. Foi com o rei Uzias. Então o rei Uzias ele promoveu ali aquele grande fortalecimento, e não tinha inimigo nenhum para poder se levantar contra o povo de Judá. Nenhum inimigo se levantava contra Judá por causa das defesas que Judá tinha. Aquelas torres que ficavam ali em locais estratégicos, eles viam e conseguiam ver o inimigo de longe, e ali já se alertava. Aquelas catapultas lançando pedras ali, naquela época uma novidade que tinha ali para aquelas batalhas. Tudo aconteceu no reino de Uzias, está tudo registrado na Bíblia, que Uzias foi esse grande rei estratégico ali em batalhas. Louvado seja Deus. E por isso que era um rei que era adorado pela nação, porque tinha muita prosperidade ali na época do rei Uzias. Existia muita prosperidade, era um rei muito querido. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sempre tem mais, todavia, porém, contudo, o povo não era, apesar de tanta prosperidade, apesar de o povo vivendo ali tão tranquilo, o povo estava longe de Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes a falta de uma luta, uma prosperidade, não significa o favor de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente não ter luta nenhuma, a gente não ter nada para lutar, significa que Deus está a nosso favor. Aleluia. E ali, diante de toda aquela prosperidade, o povo começou a deixar Deus de lado. Porque ali o povo começou a adorar outros deuses, a acender incenso para outros deuses. O povo tinha muita diferença social. Os ricos maltratavam os pobres, escravizavam os pobres. A palavra de Deus também nos fala que naquela época em que o povo vivia ali, os sacerdotes, quando chegava alguém pobre ali para fazer aquele sacrifício, eles faziam ali rapidinho e liberavam aquele povo. Quando aparecia alguém que tinha mais poder, aqueles faziam até, reverenciavam aquela pessoa, mudavam o culto, faziam coisas ali diferentes para agradar aquelas pessoas que eram mais ricas ali. Então estavam praticamente se vendendo, aleluia, para os mais ricos. Os profetas, aleluia, eles recebiam para poder profetizar. Louvado seja o Senhor.
Nada que pareça nos dias de hoje, né? Isso não acontece hoje, né? As pessoas, às vezes, chega algum pobrezinho, pede oração, a pessoa vai, põe a mão, ora por ele rapidinho, deixa, e tá bom, tá dispensado. Chega alguém que sabe que tem alguma posse, e vai, e fala em língua, se relampeia, sapateia, pega fogo, pega aquela pessoa ali, só para orar, porque sabe que aquela pessoa, ela tem condições, aleluia. E os profetas, para entregar uma palavra de Deus, eles recebiam algo, aleluia. E o povo ali estava tranquilo. Uzias era aquele rei que reinava tranquilo ali, porque não tinha lutas, não tinha guerra, o inimigo não se levantava, aleluia. Muitas vezes o inimigo não se levanta, porque nós já estamos fazendo as coisas para agradar o inimigo, então ele deixa do jeito que está, não se levanta nenhuma luta, porque a gente só busca o Senhor nas lutas, aleluia. E antigamente a estratégia do inimigo era botar luta para ver se a pessoa enfraquecia e ir embora. Hoje o inimigo deixa sem luta, porque sabe que sem luta nós não procuramos ao Senhor. Sem luta nós não buscamos esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E esse rei Uzias, ele subiu a cabeça dele, ele ficou com tanta soberba, porque não tinha luta nenhuma contra ele, que um dia ele resolveu acender um incenso para o Senhor dentro do templo. Então tinha um lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, ia para fazer o incenso ali, onde tinha o candelabro, as mesas dos pães ali, e ele entrou ali com um incenso para poder acender o incenso para Deus. Os sacerdotes correram e tentaram impedir ele, dizendo que aquilo não era para ele, era só o sacerdote que podia estar ali. E ele, por ser rei, achou que ele podia fazer, ficou indignado com os sacerdotes tentarem impedir ele ali de fazer, e no mesmo instante saiu uma lepra na testa de Uzias, aleluia. E ali ele saiu correndo da casa de Deus, e por isso que fala o ano da morte do rei Uzias, porque essa lepra foi o que levou ele à morte, aleluia. Eu creio que se ele pudesse, se ele se pedisse perdão a Deus, se ele se voltasse para o Senhor, aquela lepra seria curada, porque ele era rei ali sobre Judá. Mas ele, com o coração duro, ele não aceitou, aleluia. Muitas vezes a gente não aceita quando Deus fala um não para a gente, quando acontece alguma coisa diferente, quando às vezes o líder fala algo que não te agrada, e você fica aborrecido com aquilo que aconteceu ali, aleluia. E muitas vezes a gente começa a deixar as coisas de Deus de lado, acha que aquilo não era para acontecer, por que Deus permitiu aquilo, por que aquele líder ali falou daquela maneira comigo, não permitiu que eu fizesse isso. E muitas vezes a gente acontece como Uzias ele se aborreceu com aquilo que aconteceu na vida dele, aleluia. E nisso aí que entra o cenário da chamada de Isaías. Isaías ele era nobre, ele não era alguém pobre, ele era um nobre. Muitos dizem que ele era até da realeza, que ele vinha a ser primo do rei Uzias. Muitos dizem que ele já era ali, ele vivia na realeza ali, aleluia. E nós vimos aqui no começo do livro de Isaías, no capítulo 1, fala que Isaías ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então ele já era profeta no ano da morte do rei Uzias, aleluia. Mas ele teve que ter um chamado de Deus ainda, louvado seja Deus. Muitas vezes a gente tem um ministério, mas ainda não tem o chamado de Deus. Muitas vezes a gente prega, mas ainda não tem o chamado de Deus para poder fazer a obra de Deus. A gente louva, a gente faz curso de teologia, como o pastor disse aqui, e a gente ainda não tem o chamado de Deus para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. E como é que vem esse chamado na nossa vida? Esse chamado, Isaías ele teve o chamado quando ele teve essa visão. Aleluia, louvado seja Deus. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, aleluia. E os serafins, santo, 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 santo. Duas coisas que estão se perdendo hoje em dia: a reverência a Deus e a santidade, louvado seja Deus. Para a gente ter um chamado de Deus na nossa vida, nós temos que ter reverência a esse Deus, e nós temos que ter, aleluia, viver em santidade, buscar a santidade. Em todo momento, em todo lugar, nós temos que buscar essa santidade, porque sua glória está sobre toda a terra. Não existe um lugar que a gente esteja que nós não estejamos que buscar a santidade diante de Deus e viver a reverência de Deus, aleluia. Hoje nós vivemos tempos, aleluia, onde o nosso Deus ele é chamado de Ele, de você. Não temos a reverência, nosso Deus ele é Senhor. A visão de Isaías quando vê o Senhor, ele não vê o Senhor
do lado dele como um amigo para ele poder abraçar. Ele viu o Senhor assentado num alto sublime. Ainda que o mundo mudou hoje as pessoas não chamam os mais idosos de Senhor, muitos não têm essa reverência com o pai, aleluia, com mãe. Mas mudou, o mundo mudou, mas a palavra de Deus ela não muda. A reverência, nosso Deus, ele continua sendo santo, louvado seja o Senhor. Ele continua, que nós tenhamos a reverência total a Ele. Nós não podemos perder essa reverência a Deus. Nós não podemos deixar de reverenciar esse Deus como Senhor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aleluia, como Uzias fez, querer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, aleluia. Achar que a gente pode botar a mão em qualquer coisa, louvado seja o Senhor, aleluia. Porque hoje, muitas vezes, eu vou dar um exemplo simples aqui, é um altar que foi colocado aqui para pregar a palavra de Deus. Aqui não é um lugar santo para ser reverenciada, para a gente poder adorar o altar, aleluia, mas é um lugar que foi separado para pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então é um lugar que a gente tem que se apresentar, aleluia, diante de Deus, aleluia, nos humilhando, respeitando o lugar que foi colocado para a gente estar pregando a palavra de Deus, aleluia. E hoje em dia tem se perdido isso, aleluia. Nós vemos aí fora que filhos tratam o pai, chamam pelo nome, aleluia. Eu até hoje ainda tenho meus velhinhos ainda, pela graça de Deus. Ainda não sou convertido, mas eu oro para eles se converterem, aleluia. Mas até hoje é Senhor, é Senhora. Quando eu vou diante deles, eu beijo eles, peço a bênção, aleluia, porque eles merecem o meu respeito, aleluia. São meus pais que estiveram diante de mim, aleluia. E muito mais tem que ter com o nosso Senhor, aleluia. Essa reverência não pode acabar, aleluia. Para nós termos o chamado de Deus, nós temos que ter a reverência a esse Deus, aleluia. Porque se nós não tivermos a reverência, nós não somos chamados, aleluia. É por isso que a gente vê hoje muitas pessoas pregando a palavra de Deus, muitas pessoas com grandes títulos de teologia, aleluia, mas muitas vezes não estão levando pessoas à salvação, aleluia. Porque a salvação vem através de nós estarmos trazendo a mensagem de Deus, a reverência, mostrando que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus ele é maravilhoso, que Ele está num trono muito acima de nós, aleluia, e que nós precisamos dele a cada dia, nós precisamos do perdão dele a cada dia, porque nós somos pecadores, nós não merecemos, aleluia, mas o Senhor, Ele tem essa reverência sobre nós, Ele tem Ele está sobre nós, e nós temos que reverenciar Ele por tudo que Ele é e que Ele está fazendo em nossas vidas. Nós não podemos perder essa reverência, nós não podemos deixar de ver que o Senhor ele é maravilhoso, aleluia. Ele está sentado lá em cima, aleluia, Ele está acima de tudo, e viu os serafins ali, aleluia, dizendo santo, 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 eu preciso ser santo, eu não sou digno disso. Então Isaías ali, ele se prostra e fala que ele é um homem indigno, aleluia, ele está no meio de um povo, aleluia, que também é indigno de tudo aquilo ali, louvado seja o Senhor. Quando nós vemos que nós, aleluia, precisamos desse Deus, aleluia. Quando nós admitimos que nós somos pecadores, quando nós admitimos, aleluia, que nós não fazemos nada sem o Senhor, que nós não somos nada sem Deus, que nós não somos nada, aleluia, nesta terra, aleluia, sem o nosso Senhor, sem o favor do nosso Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Nós não entendemos ainda o chamado de Deus para a nossa vida. Isso o Senhor, Ele quer restaurar essa visão da sua igreja, aleluia. A igreja precisa ter essa visão da santidade, essa visão, aleluia, do senhorio de Deus, para que nós possamos sair e pregar, aleluia, para que nós também podemos obter a nossa salvação, aleluia, louvado seja Deus. Porque o sumo sacerdote, quando ele adentrava ali o lugar santo, o santo dos santos, ele usava uma mitra, e naquela mitra, um chapéu na cabeça dele, aqui tinha um escrito dizendo santidade ao Senhor, aleluia. E sabe aonde que foi a lepra de Uzias? Na testa. Ao contrário do que Deus quer para uma ação santa, um sacerdócio real, que esteja em santidade com Ele, aleluia. Quando a gente não reverencia esse Deus, quando a gente não tem ali aquele zelo pelas coisas de Deus, aleluia, é como se a gente não estivesse em santidade, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E hoje tem acontecido muito isso,
aleluia. As pessoas não estão reverenciando a esse Deus, estão pregando a palavra de Deus sem um mínimo de temor, aleluia. Eu, apesar de estar mais de 20 anos no ministério, toda vez que eu vou pregar, eu fico ansioso, eu fico trêmulo, aleluia, porque eu sei o peso que é anunciar a palavra de Deus, aleluia. O peso que é você chegar e pregar a palavra, falar daquilo que Deus está chamando para a igreja dele. Glória a Deus. Aleluia. E isso tem acontecido hoje. A gente vê como aconteceu com Uzias. Uzias, ele não aceitou ser repreendido, nem pelos sacerdotes, nem quando a lepra saiu, que foi uma repreensão do próprio Deus. Uzias não aceitou, aleluia. E sabe qual foi a consequência? Além dele ter morrido com aquela lepra, aleluia, o seu filho, nós vemos na Bíblia, Jotão, o filho dele reinou no lugar de Uzias. Quando Jotão reinou, Jotão, ele reparou as portas do templo, ele fez a obra de Deus, mas ele não entrou no templo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente começa a viver sem reverência, começa, aleluia, a ter consequências, aleluia, na nossa vida. Hoje tem muitas pessoas que falam que não é necessário congregar, eu posso fazer a obra sem estar numa igreja, aleluia. Foi isso que aconteceu com Jotão. Jotão ficou aborrecido com a maneira como o pai dele morreu, que foi contrariado o pai dele morreu de lepra. Ele não entrou na casa de Deus. A Bíblia diz que ele não botou os pés no templo do Senhor, aleluia, porque o pai dele saiu, mas ele fazia a obra, achando que o filho dele não entrou no templo de Deus, aleluia. E o filho de Jotão, quando reinou, aleluia, que foi Acais, foi totalmente ímpio. A palavra de Deus diz que ele queimou até os seus próprios filhos, oferecendo a Deus, ele queimou os filhos dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. E isso acontece em nossas vidas. Quando não aceitamos a correção, quando não aceitamos a correção de Deus, a correção de alguém que está à frente, aleluia, e a gente começa a achar que a gente pode fazer a obra sem precisar estar dentro da igreja, aleluia, e quando a gente vê, nós estamos perdendo nossos filhos para esse mundo, aleluia, louvado seja Deus. Quantas famílias já se perderam, aleluia, por não acreditarem que fazer parte da comunhão de Deus é necessário em nossas vidas, aleluia. É necessário a gente buscar, é necessário essa santidade, é necessário essa visão para a igreja, aleluia, da reverência de você estar buscando ao Senhor a todo tempo, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas isso é algo que o Senhor sabe, que eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu fico maravilhado, aleluia, porque Acais, ele foi totalmente ímpio, aleluia, ele reinou 16 anos de impiedade ali sobre Judá, aleluia, fazendo só o que era perverso, levando o povo ainda a piores coisas ali diante de Deus, aleluia, que ele sacrificou todos os seus filhos, mas um filho, aleluia, Ezequias, ele tinha que deixar um filho para poder reinar no lugar dele, aleluia. Enquanto ali, quando ele tinha dois anos reinando, Ezequias com 11 anos já foi separado para ser o rei, aleluia, no lugar dele, aleluia. Ele ficou 14 anos sendo preparado para substituir Acais como rei, aleluia. Ele ficou aquele tempo. E o que eu vejo aqui, ainda que a gente esteja errado diante de Deus, aleluia, ainda que a gente erre, que a gente esteja se afastando até mesmo a nossa própria família da presença de Deus, Deus ele já deixa separado ali, aleluia, que um dia ele vai fazer essa restauração na nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. Só que foi ali, enquanto Acais era vivo, Uzias não reinou, aleluia. Enquanto tinha aquele que era o pecado, Uzias não levantava para reinar. Uzias foi o rei que fez um grande avivamento, ele restaurou o templo, aleluia, da nação. Só reinou quando Acais morreu, aleluia. O avivamento só vem quando o pecado sai, aleluia. A restauração só vem quando nós botamos o pecado de lado, aleluia. Louvado seja Deus, a salvação, aleluia, a restauração da família só acontece quando a gente começa a deixar o pecado de lado, aleluia, a deixar aquilo que aborrece a Deus de lado, aleluia, a voltar a ter a reverência para Deus, a voltar a viver de santidade, aleluia, e é essa reverência que Deus está querendo de cada um de nós, aleluia, essa santidade que Deus está querendo, aleluia, que Deus está buscando. Deus ele quer restaurar essa visão para a igreja, louvado seja o Senhor. Deus não quer ver mais, aleluia, desigrejados, achando que podem ficar lá fora, sem precisar vir na igreja, aleluia. Deus não quer ver mais filhos de
crentes, aleluia, longe da casa dele, longe da presença dele, aleluia. Deus quer ver, aleluia, aquelas crianças que nasceram na sua casa continuar a crescerem dentro da casa dele, terem um ministério com o Senhor, pregarem a palavra de Deus, aleluia, serem servos de Deus, louvado seja o Senhor. É isso que Deus quer para as famílias, louvado seja Deus. E Deus já preparou, aleluia, já está preparado, aleluia, já está preparado para a minha vida, já está preparado para a sua vida, já está preparado para a igreja, ali, já está ali do lado, só esperando, aleluia, aquele rei morrer para outro chegar e começar a fazer a restauração vinda de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus, Ele quer fazer essa restauração para a igreja dele, Ele quer restaurar a visão da igreja dele, aleluia, para a santidade, para começarmos a viver um renovo de Deus. Deus tem muitas almas para salvar, Deus tem muitas vidas para salvar, e Deus tem pressa, aleluia, louvado seja o Senhor. Só que através de nós, através de mim, através de cada ministro, através de cada um de nós, é que Deus vai completar essa obra, vai salvar as vidas, aleluia, porque nós vemos os acontecimentos, aleluia, que a cada dia estão vindo aí, que estão mostrando que Jesus já está voltando, aleluia, que está próximo à volta de Jesus para buscar a cada um de nós, para levar para o céu, e nós temos que ter essa consciência, aleluia, louvado seja o Senhor. Nós temos que acreditar que Jesus vai nos buscar, aleluia, e que existe céu, existe inferno, mas Deus, Ele está buscando a salvação de cada um de nós. E Deus, Ele quer abrir, aleluia, Ele quer abrir a nossa mente, abrir a nossa visão para aquilo que Ele nos chamou, aleluia. Porque aquele que não tem reverência, aquele que não busca a santidade, aleluia, não tem como influenciar, aleluia, não tem como mostrar para aqueles que estão lá fora que Deus, Ele é maravilhoso, que Jesus Ele é santo, que Ele morreu por nós, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, naquela cruz do Calvário, e que quando nós aceitamos a Ele, aleluia, louvado seja Deus, os nossos pecados são perdoados. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas muitas vezes fica difícil, aleluia, da gente voltar, fica difícil da gente acreditar, aleluia, nessas coisas, louvado seja Deus, aleluia. Eu lembro de uma passagem de Jesus, aleluia, que Ele pregava a palavra, Ele curava enfermos, Ele estava ali e tinha aquele pessoal do lado, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas questionando tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus estava fazendo, Ele era questionado. E Ele passa e vê um cego de nascença, aquele cego sentado ali, e aquelas pessoas ali, todas ali, vendo, muitos esperando milagres, e muitos ali questionando tudo que Jesus está fazendo, aleluia. Nós queremos questionar tudo que Deus faz também. Nós queremos que Jesus, Ele aceite a gente do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. Mas só que Deus, Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para a gente continuar vivendo do mesmo jeito. Não nos chamou, aleluia, para nós continuarmos sendo a mesma pessoa. Ele nos chamou para nós sermos diferentes, nós sermos santos. Nós estamos vivendo em santidade diante dele, aleluia. Porque o lugar que Ele preparou para a gente é para santos, aleluia, louvado seja o Senhor. É para nós estarmos com Ele em santidade. E ali aquele cego de nascença, aleluia, Jesus chegou diante dele, aleluia, cuspiu no chão, fez aquele lodo, aleluia, passou nos olhos dele e falou para ele se lavar no tanque de Siloé, aleluia, louvado seja o Senhor. E quando eu li isso aqui, o Senhor falou muito comigo, aleluia, porque ali ele pegou, ele cuspiu no chão, aleluia, a saliva de Jesus, a palavra dele, aleluia. Ele misturou no pó da terra, aleluia, no barro, aleluia. Eu e você, aleluia, pessoas simples, aleluia, que foram os discípulos que ele tinha levantado na época. Só chamou pessoas simples e passou, aleluia, nos olhos daquele servo. E falou para ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado, aleluia. E naquele tanque, aleluia, era um lugar de purificação. Então ele lavou, aleluia. E o Senhor poder adentrar, aceitar Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Parece que dificulta Jesus na vida deles, louvado seja Deus. Eu falo que eu sei, aleluia, porque eu não nasci num berço evangélico, aleluia. Eu me converti aos 29 anos de idade, aleluia, e nem gostava de crente, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor me chamou, aleluia. É difícil a gente acreditar. Às vezes a gente espera um algo grande, louvado seja o Senhor. Mas Deus, Ele está falando aqui que Ele vai usar, aleluia, é o pó. São pessoas simples que vão falar para você, aleluia. Não vai chegar ninguém famoso para falar que você precisa aceitar Jesus. Não vai chegar ninguém famoso para falar para você
que você tem que mudar, que você precisa ser diferente para Deus poder te chamar. Não vai ter nada diferente. Nós vamos ser chamados através da simplicidade de Jesus. Louvado seja Deus. Da pregação de que Ele é soberano, Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E é santo, 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 santo.